A vida foi muito cruel com o jovem Ed. Quando tudo parecia ter dado certo, finalmente ele tinha conquistado a sua amada, finalmente ele tinha recebido um sim, estava prestes a alcançar a plena felicidade, o jogo virou. Quando ele sai do casamento e marca a lua de mel, chega o momento de embarcar com a sua amada. Ao pisar no aeroporto, ele vê a sua amada de mãos dadas com o outro. Que punhalada! Sentimos daqui a punhalada. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre Little Sam, eleito e ontem ao lado do novo treinador, feliz da vida, né? Prepararam um prato, quando botaram na mesa veio outro e comeu. Que loucura, hein? É a vida, jovem Ed. A vida é cruel, jovem Ed. Vamos falar da convocação, vamos falar da eleição da CBF no domingo, aquele vídeo que eu sei que você estava esperando. Vamos falar dos nomes que o Ancelotti convocou. Gostei da lista, já dando esse spoiler aqui. Vamos falar de Neymar fora. O Ancelotti já deixou claro que no assunto Neymar a banda vai tocar de outro jeito a partir de agora, hein? Tá muito claro. Para quem conseguiu ler o que foi dito, o que foi revelado ontem na coletiva, tá muito claro. E eu tô fechado com ele nessa, tá? Vamos falar da ausência do Rodrigo, Richarlison, era para ter ido Pedro, será que o Danilo mereceu a convocação? E o Hugo Souza, será que foi um absurdo? Enfim, muita coisa para falar. Então vamos lá, já dá aquele like pra nós aí. Bom almoço pra você nessa terça-feira. Se inscreve, ativa o sininho. Rumo a 360 mil inscritos por aqui. Atenção! Fit Forte é a minha dica, onde eu compro os meus suplementos, nesse meu processo que começou em novembro de mudança de vida, né? De perder peso, ir pra academia. Os suplementos são fundamentais. A creatina que você não pode esquecer. Já tomou hoje a creatina? Não esquece. É uso diário para te dar força nos treinos, whey protein, pré-treino, tem tudo na Fit Forte. Empresa de gente séria, vai entregar bonitinho, embaladinho, vai chegar rápido na sua casa. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros. Tem o meu cupom de desconto, Jorge e Igor, tudo junto. Na hora que você for fechar a compra no site, 15% off. Então aproveita. Link na descrição e também no comentário fixado é Fit Forte. Muito bem. Primeiro eu vou falar do Ancelotti, da lista, da coletiva, né? E depois a gente fala do Little Sam, né? Little Sam, agora estamos em mãos fortes, porque o homem não esquece da creatina não, hein? O Little Sam é da maromba. Mas vamos lá. Primeiro, Carlo Ancelotti. Tirando uma ou outra bizarrice, tipo... Com todo respeito, tá? Eu não sou hater do movimento verde e amarelo, não. Não vou chegar aqui e falar, nossa, os caras são mala, os caras são isso, os caras são aquilo. Cara, os caras estão na deles, estão torcendo, viajam com a seleção, acompanham, criam músicas, querem criar ali uma espécie de torcida organizada da seleção. Irmão, deixa os caras não enchem o saco de ninguém. Agora, a partir do momento que o cara vai pra coletiva, uma coletiva extremamente concorrida, 250 jornalistas credenciados do mundo inteiro, e a grande maioria, obviamente... não consegue fazer perguntas, porque não cabia, não tinha espaço para todo mundo. Aí vem o camarada do movimento verde e amarelo, assim, com todo respeito, CBF, pô, né, por favor. Tirando isso, eu acho que a CBF fez uma apresentação muito correta, muito digna, muito bonita do Carlo Ancelotti, com a presença do Filipão, entregando uma camisa ali com o 26, fazendo alusão a 2026, o ano em que o Ancelotti vai dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo, vídeo com grandes nomes da história, não só da seleção brasileira, né? Parreira, técnico tetracampeão do mundo, Gerson, Bebeto, tantos outros, Zico, mas também outros grandes nomes do esporte brasileiro, né? Você tinha Marta, você tinha Bernardinho, você tinha o Marquinhos Xavier da seleção de futsal, você tinha vários cracassos, a Fabizinha do vôlei, dando aí, né, um carinho ao técnico da seleção brasileira. Então a CBF, que tem todos os seus defeitos, acabei de apontar um aqui, de fazer uma crítica aqui, mas na hora que acerta, irmão, eu bato palma. Meu senso de justiça independe de paixões pessoais. Certo é certo, errado é errado. Ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo, como eu sempre digo aqui no canal. Então acho que a CBF fez uma apresentação pontual, compromisso com o horário, um evento difícil de organizar pela proximidade, né, da data, assim, pelo tempo muito curto entre uma coisa e outra, e um evento muito bem feito e com muito carinho ao Ancelotti. Gostei. Gostei do tom da coletiva também. Gostei dos nomes. Vamos falar primeiro da convocação em si, depois a gente analisa nomes aqui.
Eu diria que eu gostei de 80, 90% da lista. Me perguntaram, até eu tava fazendo a live na TNT Sports ontem, aliás, uma audiência assim gigante, cara. Como ainda dizem que ninguém se interessa pela seleção brasileira. Mais de 200 mil pessoas ao vivo acompanhando a live da TNT Sports de convocação da seleção brasileira. Não, ninguém se interessa pela seleção, imagina. Cara, um estrondo de audiência. E aí me perguntaram lá no final da convocação, o Vitor Lopes estava comandando lá com o Ricardinho, com o Renato Rodrigues, pô, e aí, que nota você dá pra lista? Eu falei, cara, eu dou uma nota 9 aí. Gostei da lista. Eu acho que não fugiu do que a gente tem aí à disposição. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não seria também possível o Ancelotti tentar nada revolucionário, porque ele acabou de chegar. Também não acredito que ele fará uma grande revolução, não tem tempo. A Copa do Mundo é daqui a um ano. Ele acabou de chegar. A seleção se deu ao luxo de jogar 3 anos do ciclo no lixo. Então, não tem tempo para revoluções. O tempo para fazer grandes mudanças passou. É pegar o que está aí, adaptar, encaixar, pegar alguns jogadores que ele conhece mais, né? Principalmente os que trabalharam com ele. Então você tem aí Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison, gente que já trabalhou com ele, gente que ele acompanhava de perto. O Antony estava no futebol espanhol, por exemplo, o Rafinha, que ele enfrentou várias vezes jogando no Barcelona nessa temporada. Então é pegar essa base que tá aí, essa galera que tá aí, encaixar, pouco tempo para treinar e vambora. É isso que ele vai fazer. Então, não havia nem condição para uma grande revolução na lista. Então, olhando aqui os setores, né? Acho que é legal você ter aí a lembrança do Hugo Souza. O Ederson, nesse momento, está machucado, e isso foi citado pelo Ancelotti. Eu imagino que não teria brecha para convocação de outro goleiro. Acho que seriam Alisson, Bento e Ederson, se o Ederson tivesse disponível. Não estava, abriu-se uma janela para um goleiro do futebol brasileiro, e o Hugo Souza tem uma trajetória até agora do Corinthians muito impactante, espetacular, eu diria. Você teria outros nomes do futebol brasileiro para lembrar? Claro, teria. Você tem aí o John do Botafogo, você tem aí o Léo Jardim, né, que faz um trabalho espetacular hoje no Vasco. Enfim, você pode abrir o leque aí para discutir, mas eu acho legal ver o Hugo Souza nessa posição. Olhando para as laterais, eu te confesso que já sofri mais vendo lista de laterais da seleção brasileira. O Wesley é um cara que está pedindo passagem, para jogar na Europa, e muito em breve o Flamengo vai fazer mais uma grande venda. O Flamengo tem vendido muito bem, engordado seus cofres, e isso é mérito de um clube organizado, estruturado, que tem uma base que revela, que serve jogadores ao profissional e que traz retorno técnico e financeiro. É exemplar o trabalho do Flamengo nesse aspecto, e o Wesley tá aí às vésperas de ser vendido por um valor muito bom e pedindo passagem para uma titularidade na seleção brasileira. O Alexandro vivendo um grande momento de novo no Flamengo, e muita gente achava que o Alexandro não servia mais para a seleção brasileira, quando está provado que essa era uma leitura errada. Ele podia não ter um desempenho exuberante, mas ninguém poderia afirmar, nossa, é um bagre que... Pelo amor de Deus, né? Ninguém joga tanto tempo na Europa, ninguém chega do Flamengo jogando no nível que joga, se não tiver qualidade para isso. O Carlos Augusto é uma opção, né? São características diferentes, mas é um jogador que também faz uma grande temporada, por mais que não seja um titular absoluto da Inter, mas com muita minutagem, finalista de Champions e tudo mais. No meio-campo, tem bastante opção. Se você olhar, não tem tanta opção assim de meia, né? Se você pegar dos jogadores de meio-campo, o mais próximo ali de um 10 ou de uma função de 10 é o Andreas. Por mais que eu acho que ele vai talvez usar o Rafinha fazendo essa função de articulador e tal, de encaixe. Mas é legal você ter a volta do Casimiro, né, que está mostrando aí uma retomada. Acho que Casimiro, Bruno Guimarães seria uma excelente dupla de volantes para a seleção brasileira. Olhando para a zaga, é importante lembrar que tem desfalques nesse momento, né? Você não tem o Gabriel Magalhães, por exemplo, disponível, enfim. Então, tem o Danilo aí, que eu acho que é um ponto de contestação entre os nomes convocados como zagueiros, que o Danilo está ali claramente convocado como zagueiro e não como um terceiro lateral direito. Não faria sentido levar 3 jogadores para serem laterais direitos. Tem uma dúvida aí de quem vai ser esse companheiro do Marquinhos. Isso não está totalmente definido. Eu acho que o Léo Ortiz, pela fase que está atravessando, pelo momento que vive,
ele sai na frente nessa briga aí para ser um titular no miolo de zaga. Mas vamos ver, né? O Magalhães, eu já citei, tá fora. O Bremer tá fora. O Militão tá fora. A zaga tá muito desfalcada. Tá muito desfalcada. Vamos ver o que o Beraldo, por exemplo, pode fazer. Enfim, né? Tem o próprio Alexandre, que joga do futebol francês, mas acho que é um jogador que nesse momento vem para uma composição. Quando todo mundo tiver liberado, certamente ele não estará, não figurará numa lista principal, a não ser que, assim, ele continue num momento espetacular, até superior ao que ele já vem fazendo no Lille, que é muito bom. E é um cara que pode atuar dos dois lados da zaga, isso é muito importante. Olhando para atacantes, enfim, o Endrick tá machucado, eu tô muito curioso para ver como o Ancelotti vai usar o Endrick na seleção brasileira, porque pro Dorival Júnior ele não servia. O Dorival Júnior, ele descartava por completo o Endrick da seleção brasileira. Enfim, o Savinho não veio, né? O Savinho tá muito bem, é uma opção pelo lado direito, mas veio o Estevão, e a qualidade do Estevão foi ressaltada pelo Ancelotti na coletiva, né? Quando ele estava falando do Casimiro, ele falou, o Casimiro tá aqui pela qualidade. Claro que ele agrega muito com a experiência, mas está aqui pela bola que tem. Mesma coisa o Estevão, 17 anos, ele não tá aqui pela juventude, porque ele é jovem, porque ele é velho, ele tá aqui pela qualidade que tem. Legal isso ser citado pelo Ancelotti, é um cara muito promissor, de muito talento, eu acho que será uma figura permanente nos próximos ciclos de seleção, a não ser que a passagem dele na Europa seja um fiasco completo, o que eu não acredito. Inclusive, chegará ao Chelsea na próxima temporada, justamente quando o Chelsea volta a jogar uma Champions. Então, isso foi maravilhoso, perfeito pro Estevão. Tem o Antony jogando muito bem, terminou muito bem a temporada pelo Real Betis. Gosto até mais do Savinho, mas hoje o Antony tá aí inegavelmente vivendo um momento muito bom. Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, evidentemente, vai ser o titular. Era o titular do Ancelotti no Real Madrid. E o ataque, eu creio, pelo que tem aí na lista, que ele vá de Richarlison como titular, como camisa 9. Eles já trabalharam juntos no Everton, ele conhece o Richarlison está num momento de retomada, acabou de ser campeão continental com o Tottenham. Eu acho que, em termos de time titular, é mais ou menos isso aí, né? Não deve fugir disso. Eu acho que a gente pode chutar em um Alisson, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos, Alexandro, Casimiro, Guimarães... E aí talvez Rafinha, com, de repente, Antony, enfim, Estevão, não acredito, Vinícius, Richarlison, não deve fugir muito disso. Ou o Gerson no meio campo e o Rafinha na direita do ataque, aí você tem um trio com Rafinha, Vini e Richarlison, é uma possibilidade. Então acho que não tem muito que fugir da lista. Os pontos que mais me chamam a atenção aí são a convocação do Danilo, que já tinha ficado fora na reta final do trabalho do Dorival Júnior. Não vejo ainda o Danilo como uma opção interessante hoje para a seleção. Acho que é um jogador que foi perdendo essa relevância, por mais que fosse o capitão da seleção brasileira, e era difícil ali para o Dorival tomar essa decisão, mas uma decisão que foi tomada tardiamente, né? Não é descartar totalmente o Danilo, mas seleção é momento. Então, se você tem um jogador no momento ruim, se você convoca um jogador para uma posição que ele não atua mais, era o caso dele na Juventus, e o Dorival insistindo em convocar um zagueiro para a lateral direita. Não fazia muito sentido. Também não vejo grande sentido nessa convocação nesse momento. O Pedro eu acho que é um cara que virá quando tiver num outro estágio físico, é um momento de recuperação, e com certeza o Ancelotti sabe do potencial do Pedro, e observando o Pedro nessa volta, nessa sequência, imagino que o Ancelotti irá convocar o Pedro, talvez já na data FIFA de setembro, na próxima convocação que ele fizer. O Rodrigo fora, agora para se recuperar, e eu não acho que é frescura, e acho que a gente não deveria tratar assim. A gente tem, infelizmente, uma visão muito distorcida, né, sobre como tratar profissionais. Então, se o cara ganha muito bem, ele tem que ser tratado como máquina, a gente despreza o lado humano, a gente cobra excessivamente, acima do tom, se autoriza, inclusive, a ameaçar, ultrapassar limites, cometer crimes. Não, porque o cara ganha muito bem, ele tá aí pra isso mesmo. Não, ele não tá aí pra isso. E se ele passa por um momento de insegurança, eu acho que tudo que aconteceu com o Rodrigo nos últimos tempos, talvez uma sensação para o próprio Rodrigo, e é pesado passar por isso, né? Uma sensação de injustiça. Muitas vezes o Rodrigo sendo o primeiro a ser substituído, quando outros jogadores
vão até pior em campo, e aí sempre sobra para o Rodrigo. Eu acho que chegou no momento do próprio Rodrigo questionar a sua importância, o seu valor, o tamanho disso em termos de clube, em termos de seleção. Então, parar para ter esse entendimento, ter uma compreensão melhor do que está acontecendo, né? Se blindar diante de algumas situações, eu acho muito honesto, muito humano e totalmente compreensível que o Rodrigo saia muito bem desse processo que ele vai ter nessa virada de temporada. E a ausência do Neymar. Para mim, tem um recado muito claro que o Ancelotti está dando para o Neymar. De qualquer jeito, meu velho, não vai ser. Porque vamos lá, vocês vão voltar aqui ao mês de março. Quem acompanha, almoça comigo todo dia. Bom almoço aí pra você, que nesse momento está mastigando, né? Tipo o baiano no Tropa de Elite. Você que está aí almoçando, a sua marmitinha e tal. Você que está aqui comigo todo dia, lembra do meu discurso em março, quando se aventou a possibilidade de convocação do Neymar para a data FIFA contra a Argentina e Colômbia. Acabou que ele foi convocado e cortado. Gente, o Neymar acabou de voltar. Ele voltou em fevereiro, depois de uma lesão de 1 ano de LCA. Na verdade, ele volta em novembro, joga 2 jogos, tem lesão muscular, e aí só vai voltar a jogar em fevereiro quando ele assina o contrato com o Santos. E aí, em março, vocês querem que o jogador nessas condições seja convocado para pegar a Colômbia, jogo de porradaria, jogo de choque, para pegar a Argentina no Monumental de Núñez? Vocês estão loucos? Falei isso aqui demais. E repito esse pensamento agora. E olha que, quando o Neymar foi convocado, ele tinha jogado 7 jogos, né? Mais até do que agora. Na volta da lesão, o Neymar tinha mais minutos em campo em março do que tem agora na volta dessa outra lesão. Ele jogou meia hora contra o CRB, jogou menos que meia hora, jogou 25 minutos contra o CRB e jogou meia hora contra o Vitória. Achar que isso já é suficiente para convocar o Neymar, eu acho uma loucura. Um jogador que está longe, mas longe dos 50%. Não é nem longe dos 100%, tem que estar longe dos 50%. Não é? Porque aí você tem que avaliar a questão clínica, a recuperação. Ele tem condições clínicas de estar em campo? Hoje sim, parece que a lesão tá curada. Enfim, a cicatrização, a recuperação está consolidada, beleza. Aí tem um segundo estágio para se observar. Se ele já adquiriu ritmo, mobilidade, força, explosão, intensidade, tudo isso. Com 2 jogos, com meia hora num jogo, meia hora no outro, vocês acham que isso já é suficiente para convocar para a seleção? Ah, não, gente, é o Neymar. Tá bom, ele é o Neymar, ele é talentoso, ele é o mais talentoso jogador da seleção brasileira, mas não existe esse negócio de uma perna resolver. Não, ele com uma perna ele resolve. Não, com uma perna ele faz a diferença. Ele mostra que ele é muito diferente num time medíocre como é o Santos. Muito ruim, muito ruim. Aí ele entra contra o CRB. Claro, pô, em terra de cego, né? Quem tem um olho é rei. Ou caolha, como me alertaram aqui nos comentários do último vídeo em que eu usei essa frase aqui. Mas, pô, para um nível internacional, para um nível de seleção, para um nível de Copa do Mundo, ainda é muito pouco. Você precisa esperar. E um ponto que a gente até debateu na live hoje. Eu acho que essa postura do Ancelotti de dar um freio, de ligar para o Neymar, ele falou que ligou para o Neymar na manhã de ontem, horas antes da convocação, e explicou por que não levaria. Eu acho que isso é muito importante para deixar claro para o Neymar que não vai adiantar colocar a carroça na frente dos bois. As etapas vão ter que ser cumpridas para ele voltar. Não adianta você pensar numa volta para a seleção brasileira se o cara ainda não conseguiu retomar 100% do clube. Não adianta. Primeiro, ele tem que estar voando no clube. Tá bem, consolidou, tá com sequência, não tá se machucando, tá sendo importante, tá fazendo gol, tá dando assistência, tá contribuindo, show, tô olhando aqui, tô de olho. Pô, beleza, agora que você chegou nesse nível aí, eu já posso pensar em te chamar. Não é de maneira assodada como foi em março, em fevereiro e março. Convenhamos, gente. O Neymar foi pra Limeira jogar contra a Inter de Limeira no jogo em que o Santos estava praticamente classificado num gramado ruim. O Neymar jogou na quarta-feira a estreia dele, 45 minutos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 4 dias depois ele estava em Novo Horizonte, domingo, 4 da tarde, com 40 graus na cabeça, jogando 75 minutos contra o Novo Horizontino. O Neymar apressou o processo, porque ele tinha o desejo de estar, isso pra mim tá claro, ele tinha o desejo de estar na data FIFA de março. O que não é errado, assim, você quer voltar pra seleção, você quer trabalhar pra isso, beleza, só não pode queimar a etapa. Só não pode correr o risco de ficar fora de um jogo importante pelo clube porque você tá esticando muito a corda para poder ser convocado.
E aconteceu isso na semifinal do Campeonato Paulista. Faltou o Neymar contra o Corinthians em Itaquera, o Santos foi eliminado. Então tá claro, o Ancelotti deixou nítido. Aqui comigo é diferente. Porque vocês... Vamos lá. Aí quando a gente fala de técnico estrangeiro, eu acho que a gente já tem a primeira demonstração do quanto o Brasil pode sair ganhando com essa chegada do Ancelotti. Vocês imaginam mesmo, com todo respeito, tá, Dorival? Todo respeito a você. Mas é uma questão de perfil e de tamanho. E olha que o Dorival é um cara que tem tamanho no futebol. Cara campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Ninguém discute a relevância do Dorival Júnior. Ninguém chega à seleção brasileira por acaso. Salvo uma outra exceção, né? Não preciso citar, não quero ser deselegante com ninguém. Mas vamos lá, vocês imaginam essa possibilidade? Na manhã de segunda-feira, o dia da convocação, o Dorival Júnior ligar pro Neymar e falar, então, Ney, pô, não vou te chamar não, cara, segura aí porque não tá na hora. Eu não consigo ver essa possibilidade. Eu acho que sempre existiu na seleção brasileira, e eu sei do peso, da importância do Neymar, mas eu acho que sempre existiu... sempre ficou a sensação, tá? Não sei se isso é verdade absoluta, mas sempre ficou uma sensação de um certo temor de bater de frente. Pô, cara, dizer não pro Neymar, sabe? Pô, o cara é o nosso principal nome, é complicado. De frear algumas questões envolvendo o Neymar. E o Ancelotti é outra parada. Irmão, o cara é multicampeão. O cara acabou de ganhar 2 Champions no Real Madrid, o cara tá saindo do maior clube do mundo, o cara chegou aqui... Ele não vai ficar refém de ninguém. Tá bom, o Neymar é muito grande? Porra, o técnico que tá lá é maior. Com todo respeito pra história do futebol, porra, quem tá lá, o Neymar, o que acontece? Os treinadores, os profissionais que passaram pela seleção brasileira, o Neymar olhava de cima pra baixo. Olha que eu tô falando de um Tite, por exemplo, onde a relação era boa. E o Tite é um técnico que fez um ótimo trabalho na seleção e um técnico vencedor. Mas o Neymar olhava pra ele, tô até saindo do quadro aí, agora é outra parada. Agora o Ancelotti, ele olha assim, ó. Entende? É outro tamanho. Então, não vai ser na marra, no jeitinho. Tá bem, eu chamo. Não tiver bem? Ah, mas como é que pode não chamar o Neymar? Eu vou comprar essa briga. Eu sou o Ancelotti, fim de papo. Me parece isso, tá? Num primeiro momento. Eu posso estar fazendo uma leitura equivocada. Eu posso estar sendo, sei lá, utópico. Mas me parece que é isso que vai acontecer. E se for assim... É bom para a seleção brasileira e o Ancelotti tem que pensar primeiro do que é bom para a seleção e acho que é bom para o próprio Neymar, para não colocar a carroça na frente dos bois. Continuar esse processo de recuperação que, de novo, segue no estágio inicial. Ele até começou a avançar umas casinhas em fevereiro, março, só que ele machuca, regride, volta para o ponto onde estava. Está nesse ponto ainda, no mesmo ponto em que ele chegou. Tá no mesmo jeito. Então, tem um chão aí para percorrer. Gostei de falas do Ancelotti na coletiva. Ele cita o Vinícius Júnior e uma cobrança. O Ancelotti conseguiu detectar, e ele tinha o Vinícius no dia a dia no Real Madrid, então, para ele, as condições estavam dadas aí para ele conseguir perceber isso. Ele conhece o Vinícius Júnior muito bem. Ele detectou algo que a gente sempre debateu aqui nesse período em que o Vinícius Júnior tem sido titular da seleção brasileira, e convenhamos, não tem ido bem, né? Se você pegar aí, o Vinícius tem aquele gol salvador contra a Colômbia, né? Um ou outro jogo em que a gente pode, né, observar um gol, uma boa atuação, mas no geral, o Vinícius é um cara que tá devendo na seleção. O Vinícius fez uma Copa América desastrosa, a meu ver, inclusive com 2 cartões tolos que o deixaram fora do jogo eliminatório e que tirou o Brasil da Copa América. E o Ancelotti falou sobre uma cobrança excessiva vinda dele mesmo, dele, Vinícius Júnior. O Ancelotti pescou, o Ancelotti percebeu, pô, talvez ele esteja se cobrando demais e isso reflita no desempenho dele na seleção. Então, o Ancelotti, a partir do momento que pesca essa questão, ele deixa claro que ele vai trabalhar em cima dessa questão. Ele percebeu. A resposta que eu mais gostei do Ancelotti foi sobre sistema de jogo. Que ele vira e fala assim, olha, eu tenho 40 anos de trabalho, mas eu não fico preso a esquema nenhum. Eu sei que o sistema depende das características dos jogadores que você tem. Então, né, eu quero fazer isso aqui, eu quero aproveitar a qualidade desses jogadores e trabalhar em cima disso. Veja, pode parecer algo, vocês vão achar, pô, Jorge, mas caramba, isso é algo evidente, algo elementar. Ok, mas tem treinador no futebol brasileiro que
fala o oposto e se orgulha do oposto. E para mim o oposto disso é mediocridade. Não é que o oposto disso seja conservadorismo apenas. Se fosse só conservadorismo, estava ótimo. O oposto disso, no momento em que o futebol é cada vez mais estudado, onde é cobrada cada vez mais versatilidade, variação, se vangloriar de, não, eu nasci assim, vou morrer assim, eu só tenho esse sistema de jogo, eu vim até aqui na minha carreira jogando desse jeito, eu não vou mudar. Isso para mim não é conservadorismo, isso para mim é mediocridade. Então chega um cara como Ancelotti e esfrega na cara de determinados treinadores. Eu não vou citar nominalmente. Vocês sabem de quem eu tô falando, mas eu não vou citar nominalmente. Chega. Também ficar falando, acendendo vela pra defunto toda hora não dá. Vocês sabem do que eu tô falando. Chega um cara e assim, eu brinquei ali na live e falei, cara, tô iludido de novo, hein? Tô começando a me emocionar de novo, porque é legal. Tô começando a ver uma luz no fim do túnel, porque, cara... 3 anos de ciclo jogado fora, de Ramon Menezes, de Fernando Diniz no atropelo de treinar o Fluminense na final da Libertadores e treinar a seleção brasileira para pegar a Argentina no Maracanã, uma insanidade, mas o Jovem Ed achou que tava legal. O trabalho do Dorival, trabalho mediano, nota 5, 5,5 no máximo, uma Copa América chechelenta que o Brasil fez, cara, não tinha perspectiva nenhuma. Chegou o Ancelotti, irmão, já mudou a percepção. Agora ele vai ter que comprovar, evidentemente, esse trabalho vai ter que dar certo, vai ter que engrenar, mas eu acho que é animador, cara. É muito grande para a seleção brasileira, com todos os defeitos do Jovem Ed, mas, cara, é muito grande você ter um Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Eu acho que é revolucionário, acho que tem tudo para ser revolucionário, para mudar mentalidades, e o episódio Neymar pode ser uma demonstração clara disso. Mudar a maneira de conduzir os processos dentro da seleção brasileira, né? Cultura de futebol, cultura de seleção brasileira, mudar um pouquinho algumas práticas que já são antigas dentro da seleção brasileira e dentro da própria CBF. Eu espero que, se o controle remoto da CBF der defeito, da sala do Ancelotti, não demore 15 dias pro Little Sam autorizar a cobrança, a compra do novo controle remoto. Eu espero que as coisas agora sejam mais ágeis dentro da CBF, né? Com todo respeito, aí de novo nós vamos falar de perfil. Uma coisa é o Dorival Júnior cobrando, quebrou um negócio aqui. Outra coisa é o Ancelotti, irmão. Na hora que o Ancelotti falar, tem um negócio errado da minha sala aqui, tem um negócio errado aqui, tem que trocar. Os caras vão fazer em meia hora. Opa, é o Ancelotti, amigo. E eu espero que ele tenha a carta branca que o Samir Chaldi prometeu que ele terá. E o Ancelotti fez um discurso de chamar de novo o torcedor, né, um bom discurso, né, no momento em que ele fala da paixão que o brasileiro tem pela sua seleção, né, que a nação como um todo tem que se unir em prol dessa Copa do Mundo, e eu acho que é por aí, e que o Ancelotti consiga o que outros treinadores conseguiram. O Tite, por exemplo, quando chegou naquele ciclo para 2018, no meio daquele ciclo, rapidamente a seleção passou a dar resultados e o torcedor se reconectou com a seleção brasileira. Depois, ao longo do caminho, o Tite foi se perdendo numa série de questões, por mais que tivesse ótimos resultados, mas algumas incoerências, né, em decisões, em convocações e as próprias perdas, como se deram das Copas do Mundo de 18 e 22, foram distanciando o torcedor. Mas ele conseguiu esse impacto num primeiro momento. E eu acho que o Ancelotti tem tudo para conseguir. O desafio é a manutenção disso. Passada a empolgação da primeira lista, da primeira data FIFA, é continuar dando sinais ao torcedor brasileiro de que, poxa, tem algo bem feito aqui, sabe? Tem um norte aqui, tem uma possibilidade. Eu ainda acho difícil a nossa chance para 2026. Eu não acho que seja grande, mas eu não vou dizer o contrário. Eu acho que aumenta com a chegada do Ancelotti. Isso aí não tem como dizer que não, né? A nossa chance, o quanto ela aumenta, aí cada um vai ter a sua régua para medir. Mas claramente é outro papo. Você chegar numa Copa do Mundo com Carlo Ancelotti é outra parada. Eu não tenho dúvida disso. Bom, deixa eu falar para fechar o vídeo sobre a eleição do senhor Samir Chaldi. Agora a pronúncia eu já aprendi, a sílaba tônica, né, é essa aí, é Chaldi. Novo presidente da CBF, eleito no domingo, mandato até 2029. Candidato único, veja que nós tivemos uma eleição muito acirrada, mais uma vez na CBF, muito disputada. Little Sam teve um debate extenso com outros candidatos sobre o futebol brasileiro, só que não. Uma eleição muito rápida, né? Não deu 2 semanas, cara. O defunto tava quente ainda, com todo respeito.
Afastaram o Jovem Ed, rapidamente se mobilizaram, do nada saiu o nome do cara, do filho do presidente da Federação de Roraima, do nada, e o cara já tá eleito. Marcaram a eleição correndo, não, já marca logo pro domingo, dia 25, parará, não, mas tem rodada, não interessa, marca logo. Pum, chegou. Vocês sabem que ele não chega sozinho, né? Um cara com 40 anos de idade, sem qualquer experiência administrativa no futebol, porque ele não chegou a ser presidente da Federação de Roraima. Ele chegou a ganhar a eleição para assumir a Federação de Roraima a partir de 2027. Até o ano que vem, quem manda na Federação de Roraima é o pai dele. Seu Zeca, alô, seu Zeca, tamo junto, hein, seu Zeca, tudo bem aí, seu Zeca? Maravilha, ô, seu Zeca. E o filho do seu Zeca agora é o manda-chuva da CBF, você vê como são as coisas no Brasil. Então quem mandava lá era o pai dele há 40 anos. Ele nunca tinha sentado na cadeira. Do nada ele vira o presidente da CBF. Então, você já sabe do que eu tô falando. Sabe, né? Sabe. Ele não chega sozinho. Ele chega com costas bem quentes. Aliás, está muito claro que só se chega a esse posto hoje, só se senta nessa cadeira com articulações muito extensas e que vão muito além do futebol. E vocês sabem do que eu tô falando. Então, Little Sam não estará sozinho. E se fosse apenas cercado de dirigentes no âmbito do futebol, seria outra situação, mas não é. Aliás, é curioso, o Rodrigo Caetano ontem na coletiva falou primeiro o Little Sam, depois falou o Rodrigo Caetano. Quando o Rodrigo Caetano começa a citar e agradecer a algumas presenças no salão da coletiva do Ancelotti, o primeiro grupo de pessoas que ele cita, parlamentares. Não, veja bem, temos aqui deputados presentes, vereadores presentes, quero agradecer. É impressionante como a política está enfiada dentro da CBF. Uma entidade privada. A CBF não é um órgão público. A CBF é uma entidade privada. Evidentemente que ela cuida de algo que é de interesse público, que é o futebol, que é uma paixão nacional, que é a seleção brasileira, uma coisa que desperta o interesse do povo. Verdade. Mas ela é uma entidade privada. E os políticos estão sempre presentes no dia a dia da Confederação Brasileira de Futebol. É ministro, é juiz, é desembargador, enfim, é uma coisa realmente que chama atenção. Dessa vez, não foi unânime a votação do Samir Chaldé. A vitória do Samir Chaldé não foi com 100% dos votos vindo na sua direção. Alguns clubes ficaram de fora. Então, nós tivemos 20 clubes presentes e 20 clubes ausentes. São 40 clubes somando Série A e Série B com direito a voto. 20 ficaram fora. Então, é importante você ter consciência de quem foi lá para votar, né? Clubes presentes, clubes que foram lá e votaram. Série A, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória, certo? Série B, Amazonas, Atlético, Avaí, CRB, Criciúma, Operário, Paysandu, Remo, Vila Nova e Volta Redonda. Essa galera foi lá e votou no homem. Inclusive, os outros clubes que não foram estavam organizando um boicote. Num primeiro momento, o Cruzeiro, o Santos e o Operário estavam dentro desse boicote. Só que chegaram domingo e eles foram lá votar no homem. Roeram a corda. Também disseram que iam roer a corda o Bragantino e a Ferroviária, mas eles não foram votar. Acabaram não indo mesmo, acabaram participando do tal boicote aí. Então, cai por terra uma falácia que muito puxa saco de dirigente. Se você torce mais pelo dirigente do que pelo seu clube, você é muito trouxa. Meu Deus do céu, mas pode pegar um atestado de trouxa no local mais próximo, tá? Posso te indicar a lista, inclusive. Pode ir lá buscar, tá prontinho. Tá prontinho, já tá com o seu nome, pra você moldurar em casa. Então os caras vinham, o Jorge fica aí falando que o meu clube não tem direito de reclamar de arbitragem porque ele votou no Edinaldo. Ora, não tinha jeito, né? Era obrigado a votar no Edinaldo. Não, você não conhece o instrumento da abstenção? Tá aí, eu falei isso na época. Eu falei, gente, é só o clube marcar uma posição e não aparecer pra votar. É um ato político, você não votar. Eu, por exemplo, eu já falei aqui, já contei a minha história como cidadão. Eu moro em São Paulo, eu voto em São Paulo. Na última eleição para a Prefeitura de São Paulo, tinham 2 caras concorrendo. Eu achava 2 candidaturas péssimas. Não apareci para votar no segundo turno, abstenção.
Fui lá, paga lá a justiça eleitoral que tem que pagar para ficar em conformidade, tudo dentro da lei, acabou. Mas eu não concordo. Abstenção é um voto de protesto, ou chegar lá e votar nulo, votar em branco. Isso não é, um voto de quem não quer participar do processo, de isentões. Não, cara, isso aí é uma maneira de se posicionar. Eu não concordo com nenhuma das candidaturas. Então, os clubes poderiam ter feito isso na candidatura do Jovem Ed. Até porque, vamos lá, quem está por trás do Little Sun nesse momento, quem dá a sustentação, porque aí também veio outro papo. Não, veja bem que os clubes ficaram cismados naquela ocasião de brigar contra o Jovem Ed, porque estariam brigando contra o sistema. Ora, esse mesmo sistema criou as condições, proporcionou as condições, pavimentou o terreno para Little Sun assumir a presidência da CBF, meu Deus do céu. São as mesmas pessoas. Ok? São os mesmos presidentes de federações, são as mesmas conexões em Brasília, é a mesma coisa, galera. Mesma coisa. Então não vem com esse papinho, não, porque a galera tava com medo. Mas agora não tiveram medo do boicote, por quê? É curioso. Então lá atrás poderiam ter feito isso. Agora fizeram. Bom, se debruçando aqui sobre a tal plataforma do Samir Chowdhury, os compromissos que ele assumiu, as prioridades que ele estabeleceu no discurso quando eleito presidente da CBF, ele fala sobre redução de datas do campeonato estadual, por mais que tenha uma divergência entre o que ele falou no discurso de Vitória e o que ele falou na entrevista coletiva. Precisamos saber se ele quer reduzir para 11 ou 12 datas. Em cada ocasião ele falou uma coisa, mas ele fala em assumir um compromisso de reorganizar, foi esse o termo, né? Reorganizar os campeonatos estaduais e reduzir datas. Eu acho pouquíssimo provável que ele consiga isso. Mas ficarei surpreso. Também achava que o Ancelotti não viria e ele veio. Então, vamos ver até que ponto as federações estarão comprometidas com uma mudança pelo bem do futebol brasileiro. Porque reduzir os campeonatos estaduais e dar um fôlego ao calendário das demais competições é algo urgente pelo bem do futebol brasileiro que precisa ser feito para ontem. Para ontem. Vamos ver se os clubes, se as federações terão... o espírito, eu acho pouco provável, porque na pandemia, por exemplo, as federações não abriram mão de uma data sequer quando o futebol voltou. E voltou aquela maratona, aquele porrolhão de jogo, porque não pode não, veja bem. A Champions League, tira os meninos, bota a mão no ouvido dos meninos aí. Porra, a Champions League, meu amigo, a maior competição de clubes do mundo, ela mudou o formato, ela reduziu data por causa da pandemia. Não, veja bem, a partir de agora, quartas de final, semifinal, jogo único, é sempre ida e volta, vamos fazer jogo único, vamos pegar todo mundo, botar numa bolha, em Portugal, sede única, e vamos fazer. Mas o Campeonato Paulista não pode, o Campeonato Goiano não pode. Porra, pelo amor de Deus. Então, baseado nesse histórico das federações, eu acho pouco provável que isso aconteça, mas não descarto. Ele fala em aperfeiçoamento da arbitragem, acho que é um discurso muito vago, eu queria ações mais práticas, mais efetivas, apresentadas pelo novo presidente da CBF. Ele fala em aperfeiçoar a arbitragem e tal, falou da inclusão de 2 representantes dos clubes como observadores permanentes das atividades da Comissão Nacional de Arbitragem. A Comissão Nacional de Arbitragem, com todo respeito, Little Sam, com todo respeito, menino, ela não precisa de observador. Ela não precisa. Já montaram a tal da comissão de notáveis aí, com o Sandro Meirahit, com o italiano lá, com uma porrada de gente. O que a Comissão Nacional de Arbitragem precisa é de profissionalização, investimento. O investimento que o Jovem Ed não quis fazer, porque disse que não tinha dinheiro, mandou fazer online. O que precisa é de investimento. Não, vou botar 2 observadores dos clubes. Pra quê? Pra observar um trabalho mal feito? Você precisa mexer no trabalho. Você não precisa mexer no que tá em torno do trabalho. Você não precisa botar mais lupa num trabalho ruim. Você precisa resolver o trabalho ruim. E eu senti falta de sugestões mais práticas para resolver a questão da arbitragem nesse momento, que é gravíssima, é caótica, é UTI, à beira da morte a arbitragem brasileira, se é que ela não já morreu. E ele falou também de fair play financeiro, que é aquele conjunto de regras para impedir que os clubes gastem mais do que recebem. Enfim, ele prometeu aí, a gente tem uma ação, uma promessa mais efetiva do presidente da CBF, que ele já falou que um grupo de trabalho será imediatamente criado para propor
diretrizes para colocar no papel como funcionaria, quais seriam as regras, os mecanismos adotados por um sistema de fair play financeiro adequado à realidade do futebol brasileiro. Aí estamos diante de algo um pouco mais concreto do que tinha sido prometido para a arbitragem. Então o discurso é muito bom, o discurso é bonito, o discurso é legal, mas experiência ele não tem, nenhuma. Os apoios são os mesmos que o Jovem Ed tinha, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a imagem do Jovem Ed se desgastou muito com a matéria da revista Piauí, com as extravagâncias reveladas, aliada à incompetência dele para gerir a seleção brasileira, para gerir a arbitragem do futebol brasileiro. Então, as pessoas que estavam ao lado começaram a ficar expostas também, começaram a ser alvo de críticas também, começaram a ser arrastadas para a mesma lama em que já estava o Jovem Ed, e aí elas se reuniram, conversaram e falaram, esse aí nós precisamos tirar do jogo, esse tá atrapalhando o game, e vamos colocar outro aqui que consiga pacificar a situação, tocar em frente, um nome. E aí, eu acho que isso também pesou. Por mais que você esteja trazendo um cara inexperiente, que não tem bagagem, né? Mas é um cara que, no futebol, a ficha dele tá ok. Ah, ele responde por improbidade administrativa. Assim, na boa, nem acho que seja o maior dos problemas, né? Eu acho que tem outros BO na vida do homem aí que são piores do que responder por improbidade administrativa, porque tudo que é político passa por ação de improbidade administrativa. Algumas são bem absurdas, inclusive, né? Bem absurdas, e é da vida do homem público. Mas, enfim, é um cara que não tem um histórico de extravagâncias no futebol, né? Você vai ter o quê para... É um cara que tá chegando com a imagem, dentro do futebol, uma imagem limpa. A imagem de um cara que não tem nada. Ele era só filho do presidente da Federação de Roraima. Então, acho que isso pesou. Trazer alguém sem um histórico tão problemático. Ele tem questões nas quais ele responde, questões de erro médico, tem lá a história dos equipamentos de academia que ele comprou e não teria pagado a última prestação, e a coisa foi pra justiça, tem a história de uma briga de trânsito que ele quebrou o retrovisor, depois o cara tirou a ação, um cara que não tinha nem ensino fundamental completo, coitado, lá em Roraima. Mas, enfim, do ponto de vista do futebol, da vivência do futebol, pô, o cara tá zerado. A ficha corrida dele começa a ser preenchida a partir de agora. Então, acho que isso também foi observado por quem deu essa sustentação ao Little Sam. Pô, vamos pegar um cara que tá zeradinho. Ninguém vai ter nada pra ficar falando dele aí. Do Edinaldo já tinha um monte, né? Já tinha uma ficha corrida extensa. Então, vamos ver. Mas Little Sam chegou e comeu o filé. Na hora de comer... Quem comeu foi o Little Sam. E o Jovem Ed ficou sem a sua amada, viu a sua amada partir para a lua de mel nos braços de outro alguém, nos fortes braços de Little Sam. Boa sorte a Carlo Ancelotti. E boa sorte ao futebol brasileiro, que nesse momento é comandado do Rio de Janeiro, da sede da Confederação Brasileira de Futebol e também de Brasília. De lá, vem muita decisão também. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Na verdade, eu sei. E você também sabe. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa terça para todo mundo. Você gosta de vídeo grande? Toma! Tá aí, quase um tempo de jogo. Mas tinha muita coisa pra gente analisar. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa terça e tchau!